Queridos filhos e filhas do Brasil, mães e pais desta terra imensa e abençoada, hoje não falo como uma figura distante, nem como alguém que observa do alto. Hoje falo como um pai que compreende suas lutas, como um pastor que caminha ao lado de seu rebanho por vales escuros e montanhas difíceis. Hoje me dirijo a vocês com o coração aberto, porque sei que no coração de cada família se trava uma batalha invisível, silenciosa, mas profundamente sagrada. Vocês não estão apenas formando filhos, estão construindo uma nação, não a partir de palácios nem de instituições. Estão construindo a partir do solo firme do lar, com pequenas decisões, gestos que parecem simples, mas que têm o poder de transformar gerações. Porque sim, educar é evangelizar. Sei como é difícil. O dia termina e vocês estão exaustos. O trabalho, as contas, o medo, os sonhos que parecem cada vez mais distantes. Alguns de vocês criam sozinhos, com o peso duplo do amor e da responsabilidade. Outros vivem longe dos filhos, separados pelo dever ou pela necessidade. E muitos enfrentam aquela pergunta que às vezes ressoa na alma: será que estou fazendo certo? Eu vejo vocês. Vejo as mães que se levantam antes do sol, que preparam o café da manhã com a alma na ponta dos dedos, que trabalham dentro e fora de casa e ainda assim arranjam tempo para ajudar nas tarefas. Vejo os pais que se multiplicam em trabalhos, que suportam horas de transporte, que fazem malabarismos para estar presentes. Vejo o esforço de vocês e sinto a dor de vocês. Vejo também as feridas que tantas famílias carregam em silêncio. O luto por aqueles que partiram cedo demais, a ausência devido à migração, a dor de ver um filho cair nas drogas, o desespero mudo de não poder dar mais, mesmo dando tudo. Vocês não estão sozinhos, vocês não são invisíveis. E no meio deste mundo, onde as redes sociais e as telas parecem ter mais voz do que os próprios pais, onde o consumismo grita mais alto do que a verdade, vocês continuam lá, firmes, plantando sementes, sementes de esperança, de fé, de amor. Cada história que contam aos seus filhos antes de dormir, cada conselho dado no meio do cansaço, cada abraço oportuno, cada limite imposto com ternura. Isso é evangelizar. Isso é pregar o evangelho com a vida. Porque antes de seus filhos ouvirem um sermão na igreja, eles ouvem sua voz. Antes de rezarem o Pai Nosso, eles aprendem com seus gestos o que significa perdoar. A imagem que uma criança tem de Deus começa pelo rosto de sua mãe, pela voz de seu pai. Quando um pai é justo e uma mãe é firme e compassiva, algo do rosto de Deus se revela. E isso, nenhuma teologia poderia explicar melhor. Vocês são os primeiros catequistas, os primeiros testemunhos, os primeiros exemplos. E por isso, hoje mais do que nunca, o mundo precisa de vocês. O Brasil da fé viva, da esperança que surpreende, da alegria que resiste, precisa de famílias onde a fé não seja apenas uma tradição, mas o próprio fôlego de cada dia. Educar não é repetir fórmulas, não é impor ideias, é formar corações, é despertar consciências, é semear a fé. E isso se faz com o exemplo, com a presença, com a coerência, porque a fé não se transmite apenas falando de Deus, transmite-se mostrando-o com cada gesto. Quando você se senta com seu filho e pergunta como foi o dia dele, mesmo que esteja exausto, você está lhe ensinando que ouvir vale mais do que 1000 palavras. Quando você insiste que a honestidade é inegociável, mesmo que traga consequências, você está ensinando que a integridade é uma riqueza eterna. Quando você o incentiva a respeitar o diferente, o frágil, aquele que não tem voz, você está semeando as bem-aventuranças. Talvez você pense que são pequenos atos, mas no céu, cada um deles tem o peso da eternidade, porque assim é o reino.
como uma semente de mostarda quase invisível, mas capaz de se tornar uma árvore. Esses atos cotidianos são eternos. E penso naqueles momentos em que você consola seu filho quando ele está com medo, em que você responde às perguntas dele sobre Deus, em que você corrige com firmeza e carinho, em que você celebra cada pequena vitória. Não são momentos quaisquer. São encontros entre o humano e o divino. São instantes em que o Espírito Santo age através de você. Mesmo quando você não fala diretamente sobre fé, sua maneira de viver ensina, a maneira como você trata seu cônjuge, como você resolve conflitos, como você lida com seus erros. Tudo isso está formando seus filhos. Quando um pai pede perdão, depois de perder a paciência, ele está ensinando humildade. Quando uma mãe mostra respeito por quem pensa diferente, ela está formando para o diálogo. Quando vocês se preocupam com os pobres, estão semeando compaixão. Não subestimem o seu papel. Não pensem que são pequenos. Nenhuma escola, nenhum influenciador, nenhuma tecnologia tem o poder transformador do testemunho dos pais. Vocês são insubstituíveis. Não porque devam ser perfeitos, ninguém é, mas porque a sua autenticidade tem um poder que nenhum discurso consegue imitar. O que seus filhos precisam não é perfeição, é verdade. Pais que lutam, que caem, que se levantam, que buscam a Deus mesmo entre lágrimas. Pais que rezam, pais que reconhecem seus limites e confiam na graça. A igreja não está para julgar nem substituir. Ela está para acompanhar, para sustentar. As paróquias, os movimentos, as escolas católicas estão aí para fortalecer a missão que começa em casa, porque o lar é a primeira igreja. É o altar onde a vida cotidiana se torna liturgia viva. Rezem com seus filhos, não como um ritual vazio, mas como um momento de união sagrada, uma oração simples, um salmo, uma leitura do Evangelho. Semeados com amor, florescerão no tempo de Deus. Porque a palavra não volta vazia, ela transforma a partir de dentro. Vivam com coerência, porque as crianças e os jovens detectam a falsidade com precisão surpreendente. Se queremos que valorizem a verdade, devemos ser verdadeiros. Se queremos que respeitem, devemos respeitar. Se desejamos que amem, devemos amar primeiro. Não há lição mais poderosa do que um pai ou uma mãe que pede perdão, que se mostra humano, frágil, mas também aberto à graça, disposto a mudar. Isso é evangelizar. Mostrar que a misericórdia não é apenas uma palavra bonita, mas uma experiência viva. Ensinar que o valor de uma pessoa não está na sua perfeição, mas na sua capacidade de se levantar e continuar amando. E vocês ensinam isso todos os dias, com o seu exemplo silencioso. Sei que enfrentam desafios que seus próprios pais talvez não tenham conhecido. A era digital, as mudanças culturais, as novas formas de família, as pressões econômicas que sufocam. Tudo isso cria um ambiente novo, incerto, que requer sabedoria, fé firme e discernimento constante. Como educar filhos em um mundo onde a tecnologia parece onipresente? Não se trata de rejeitá-la, mas de ensinar um uso consciente, humano, ético. Vocês são os primeiros educadores digitais, os primeiros a dizer: aqui há um limite. Aqui se ouve com o coração, não com os dedos em uma tela. E como falar de Deus em um mundo que às vezes o ridiculariza ou ignora? Não com discursos abstratos, mas com uma fé viva, alegre, que não precisa gritar para ser ouvida, porque brilha pelo seu amor concreto. Os jovens não querem apenas ouvir falar de Cristo. Eles querem vê-lo em nós, na maneira como tratamos o próximo, na maneira como vivemos a esperança. Educar para a fraternidade em um Brasil tão plural é outro desafio. Como ensinar a respeitar o que é diverso, vulnerável, diferente? Mais uma vez, o exemplo.
Quando seus filhos veem você tratando com dignidade cada pessoa, seja ela quem for, eles aprendem que a fraternidade não é um discurso, é um modo de viver. Por isso, lembrem-se, sua casa é uma igreja doméstica. Não é apenas um conceito poético, mas uma verdade profunda. Onde se compartilha o pão, cultiva-se a gratidão. Onde se lava um prato juntos, aprende-se o serviço. Onde se celebra um aniversário, pratica-se a alegria. Onde se enfrentam as dores unidos, descobre-se a confiança em Deus. E nesse lar, cada gesto pode ser um sacramento de amor. Uma carícia, uma palavra, uma correção, um perdão. Tudo isso evangeliza, porque educar é amar. E todo amor verdadeiro revela Cristo. E quando você ama educando, mesmo nos gestos mais cotidianos, ensinar as primeiras letras, corrigir um erro, consolar uma tristeza, celebrar uma conquista, você está tornando Cristo presente. Você está participando da missão mais sagrada que existe: mostrar com sua vida que Deus é amor. Que a Sagrada Família de Nazaré seja modelo e força para cada lar do Brasil. Maria, José e Jesus viveram com simplicidade, enfrentaram dificuldades, conheceram a migração, o trabalho árduo, a incompreensão. E mesmo assim, foi ali que Jesus cresceu, em sabedoria, em estatura, em graça. Que Maria, mãe educadora, caminhe com cada mãe brasileira. Ela que acompanhou seu filho desde os primeiros passos até o Calvário. Ela conhece cada recanto da alma materna. Que ela lhe ensine essa delicada sabedoria de guiar sem impor, de amar sem cegar, de estar sem sufocar. Que ela seja para você mais do que um modelo, uma companheira, uma amiga, uma intercessora em suas noites de lágrimas e em seus dias de dúvida. Que São José, silencioso e corajoso, inspire cada pai desta nação. Ele que aceitou uma missão que não compreendia, mas que abraçou com fé, que protegeu, que providenciou, que formou Jesus, não com grandes discursos, mas com seu exemplo diário. Que cada pai encontre nele o espelho de uma paternidade firme, terna, presente, justa. E que Jesus, Mestre eterno, seja o centro de cada lar. Ele que não apenas falou com sabedoria, mas viveu com coerência. Que seus gestos, sua acolhida aos pequenos, seu respeito pelos pobres, sua defesa dos fracos, sejam luz para nossas decisões familiares. Queridos pais e mães do Brasil, quero terminar esta carta do fundo do meu coração. Obrigado. Obrigado por cada esforço invisível, por cada lágrima que ninguém vê, por cada noite em claro, por cada oração sussurrada. A sua missão silenciosa é um tesouro imenso para a igreja e para o mundo. Vocês não estão sozinhos. Não estão abandonados. A igreja está com vocês. As paróquias, as escolas católicas, os movimentos são braços abertos para apoiá-los. Não hesitem em procurar essa ajuda. Caminhem junto com os outros, porque educar em comunidade fortalece a esperança. E nunca se esqueçam, o que transforma não são as teorias nem os recursos, é o amor. Esse amor que se inspira em Deus, que não exige perfeição, mas sim entrega. Um amor que é paciente, fiel, sacrificado. Que cada lar do Brasil respire esse amor. Que viva o Evangelho não como teoria, mas como carne, como sangue, como vida compartilhada. Que a bênção do Deus trino e único, a sabedoria do Pai, o amor do Filho, a força do Espírito, desça sobre cada família desta terra abençoada. Que Nossa Senhora Aparecida, Mãe e Protetora do Brasil, estenda seu manto sobre cada lar, especialmente sobre aqueles que mais sofrem, com todo o amor de um pai e de um pastor. E se você chegou até aqui, quero que saiba algo muito importante. Você não está sozinho.
Não importa quão profunda seja a noite que você está enfrentando, não importa quantas vezes você tropeçou ou duvidou, sempre há um caminho de volta. Sempre há uma mão estendida do alto, esperando para ser tomada. Esta história não é apenas sobre um homem, é sobre todos nós. É sobre você, sobre mim, sobre qualquer alma que já se sentiu insuficiente, quebrada, perdida. Porque no meio do caos, da fragilidade, do choro que ninguém mais vê, lá também habita Deus. Então hoje, convido você a fazer uma pausa, a respirar, a fechar os olhos por um instante. E de onde você estiver, com suas palavras, ou mesmo sem elas, apenas com o coração, diga a Deus: aqui estou. E se esta história tocou sua alma, compartilhe esta mensagem com alguém que também precise de esperança. Curta, comente, inscreva-se, porque talvez, justamente hoje, você seja o canal da graça que outra pessoa tanto precisa. Nos vemos na próxima história. Que a paz esteja com você, sempre.